Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trago para vocês informações do Fundo Imobiliário KNCR11. Ele é um fundo de papel que tem os seus recursos preponderantemente alocados em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Mais de 95% desses CRIs são indexados pelo índice CDI. Com isso, o fundo está surfando numa onda muito boa, com essa tendência de alta da taxa Selic, pois como sabemos que os fundos imobiliários de papéis que têm os seus CRIs indexados ao CDI, que é um indicador que acompanha de perto a taxa Selic, e quando a Selic aumenta, os CRIs se ajustam automaticamente, aumentando os rendimentos pagos aos cotistas. O fundo tem uma carteira considerada de baixo risco de crédito, que entra na classe High Grade, e isso pode ser visto de duas formas, pessoal. A primeira é a do lado bom, é uma carteira segura no que diz respeito às dívidas, pois os seus devedores são considerados de baixo risco. O lado ruim é que, sendo devedores de baixo risco, são cobrados juros menores, né? E, consequentemente, a remuneração dos seus CRIs são mais baixas. Assim, seguindo o que se diz, né? Menor risco, menor retorno. Mas mesmo assim, o KNCR11 entregou uma rentabilidade este mês de 93%, isenta de imposto de renda. Mas aí fica a critério de cada um, se preferem fundos mais arriscados ou não. Eu, particularmente na minha estratégia de investimentos, prefiro fundos de baixos riscos. O fundo anunciou um rendimento que vai ser pago agora dia 12, um pouco menor em relação ao que foi pago no mês passado. E essa baixa nos rendimentos, pessoal, é devido ao número de dias úteis do mês. Então vamos ver essa explicação e mais outras notícias no seu relatório gerencial de novembro de 2024, juntamente com seus indicadores atuais. Então já deixa o like aí, pessoal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ativando as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Também peço, pessoal, que deixem os comentários no final do vídeo. Isso é muito importante para o engajamento do canal, ok? Agora vamos lá para as notícias do KNCR11, logo após a nossa vinheta. Já estamos aqui no site Status Invest, vamos dar uma conferida nos indicadores do KNCR11. A data da gravação desse vídeo, a sua cota está sendo negociada a mercado a R$ 101,29. Uma variação nas últimas 52 semanas. A mínima chegou a R$ 96,16 e a máxima a R$ 104,39. Está pagando dividend yield de 11,65% nos últimos 12 meses. Está com a valorização de 5,26%. Como a gente confere aqui no gráfico, pessoal. Ele estava vindo numa tendência, né? 100, 102, né? E deu uma queda. No dia 5 do 12 aqui, deu uma queda brusca aqui, a sua cota foi a R$ 99,05, tá? Foi a mínima do mês, né, aqui, né, R$ 99,05. E depois já deu uma subida. Está na tendência de alta, está cotada agora a R$ 101,29. Aqui embaixo a gente confere o seu valor patrimonial por cota, tá R$ 101,58. Então tá constando um P/VP justo aqui, pessoal, de 1 ponto, tá? Porque a sua cota está sendo negociada a R$ 101,29, praticamente está igual ao seu valor patrimonial por cota, R$ 101,58, tá? P/VP de 1. Número de cotistas, 377.898 cotistas, 69.489.274 cotas. Está com uma boa liquidez média diária aqui, pessoal, acima de 13 milhões. E o último rendimento que vai ser pago agora, dia 12 de 12, como foi falado, ele vai pagar 95 centavos. E o motivo nessa baixa dos rendimentos, em relação ao que foi pago no mês passado, pessoal, que foi R$ 1,02, a gente vai ver agora no seu relatório gerencial, tá ok? E antes de ir para o relatório gerencial, pessoal, como eu costumo fazer, eu gosto sempre de mostrar para vocês se o fundo está sendo recomendado ou não para o mês, tá? E o KNCR11 está sendo, segundo informações aqui do site InfoMoney, ele está com 5 recomendações aqui, tá? Como a gente vai ver aqui. O primeiro lugar da lista de dezembro, o fundo Kinea Rendimentos Imobiliários, KNCR11, também foi o mais recomendado de novembro, tendo um destaque entre os fundos de papéis. 5 das 6 carteiras recomendadas indicaram um ativo nesse mês. Entre os motivos, analistas comentam: excelente liquidez como um dos fundos mais negociados de toda a indústria,
e uma carteira com viés de carrego, ou seja, com ativos que devem ser levados até o seu vencimento, e estruturação própria, permitindo a negociação de garantias adicionais e taxas mais atrativas. Aqui já estamos no seu relatório gerencial de novembro de 2024, pessoal. Aqui embaixo a gente já pode ver alguns indicadores. Eu destaquei aqui a sua média ponderada, tá? Dos seus CRIs, a taxa CDI mais 2,38% ao ano. E aqui embaixo, posição ao final do período. Ao fim de novembro, o Kinea Rendimentos Imobiliários apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 94,4% em CRIs, 1,7% em LCIs e 3,9% em instrumento de caixa. Parcela investida em CRIs corresponde a 94,1% do patrimônio do fundo, com uma remuneração média de 2,38% ao ano e com um prazo médio de 4,4 anos. Por fim, ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Aqui embaixo ele comenta também que foi o encerramento da primeira série da sua 11ª emissão de cotas, né? E totalizou um montante de 703,1 milhões de reais. Aqui embaixo tem mais algumas informações do fundo. O início do fundo foi em 15 de 10 de 2012, então já é um fundo bem antigo, né? Taxa de administração 1,08% ao ano. Taxa de performance não há. Administrador é Intrag DTVM Limitada e gestor a Kinea Investimentos. Ele comenta a distribuição de dividendos. Os dividendos 95 centavos por cota, né, que representaram uma rentabilidade isenta de imposto de renda para pessoas físicas de 0,93%. Aqui embaixo está as principais movimentações da carteira. No mês de novembro, realizamos investimentos em 2 operações de CRIs, no valor total de 103 milhões, detalhadas abaixo. Foi essas 2 operações aqui, pessoal. A primeira aqui foi no Hotel Hilton Copacabana, valor de 90,1 milhões de reais, uma taxa de CDI mais 2% ao ano. A descrição ele comenta aqui: a operação de CRIs proveu o financiamento para a aquisição do Hotel Hilton Copacabana. A operação conta com garantias robustas, incluindo a alienação fiduciária do imóvel, avaliada em 600 milhões. E a segunda aqui é a JSRE, edifício Rocha Verá, valor de 12,9 milhões, uma taxa de CDI mais 2,60%. E na discriminação ele fala, né, operação de CRI baseada nas torres Ebony e Marble, do complexo de torres corporativas denominado Rocha Verá, em São Paulo. Embaixo aqui, o CRI conta com a seção fiduciária de recebíveis de fluxos e aluguéis detidos pelo fundo proprietário dos imóveis, de forma a garantir uma cobertura robusta para a operação. Ele demonstra o resumo da carteira, né? Aqui do lado a gente pode ver a sua taxa média, né? Da sua carteira. CRI são 94,1%, indexado ao CDI mais 2,38%, e 0,4% é indexado ao IPCA mais 8,20%. Aqui a gente pode ver também a alocação em CRI, né? 94,4% do seu patrimônio líquido. O setor de alocação, os seus devedores, a gente vê que a maior parte é setor do escritório, 51,5%, seguido de shopping centers, 20,1%, depois logístico, 10,3%. E depois tem aqui a menos porcentagem, né? Residencial pulverizado e outros. Aqui do lado direito aqui a gente vê a alocação total por indexador, confirmando aqui CDI, são 95,8% dos seus contratos são indexados ao CDI e 0,4% indexado ao IPCA. Aqui embaixo a gente tem negociações e liquidez, né? No mês foi negociado 232,07 milhões. Muita coisa, né, pessoal? Equivalente por dia, 12,21 milhões. E aqui a gente confere o seu demonstrativo do mês, tá? De novembro, a gente vê que o resultado vindo do CRIs, pessoal, foi 65,2 milhões. Bem menos que o mês de outubro, né? Que veio 73,9 milhões. O resultado do seu CRIs. Deu um resultado líquido de 62,5 milhões, já descontando as suas despesas, e equivalente a 86 centavos por cota. Só que ele distribuiu 68,5 milhões, pessoal. 95 centavos por cota, tá? Aí aqui ele demonstra aqui resultado gerado no mês, né? Resultado distribuído. E ele fica ainda com reserva acumulada de 9 centavos por cota. Ele usou, né? Aqui nesse mês ele usou e ainda ficou com esses 9 centavos por cota aqui de reserva acumulada, tá? Não distribuída.
E aqui ele faz a explicação, tá, pessoal, dessa diminuição dos rendimentos. O resultado do fundo no período foi negativamente impactado pelo menor número de dias úteis no mês de novembro. Foi 19 no total, comparado com 23 dias úteis de outubro, o qual foi parcialmente compensado pelo nível mais elevado da Selic nesse início do mês. Além disso, o resultado do fundo se beneficiou do alto patamar de alocações do veículo, com novos investimentos em CRIs realizados no período. A carteira do fundo segue saudável, tem eventos negativos de crédito no portfólio. Então, aqui ele fala, né, que apesar do número de dias úteis foi bem menos, né, no mês de novembro, né, comparado ao mês de outubro, por isso que os rendimentos foi menor, o fundo foi ainda compensado pelo nível elevado da Selic, né, pelo aumento da Selic, que aumenta o CDI, logicamente, né, o retorno nos seus CRIs, e o resultado do fundo beneficiou do alto patamar de locação do veículo, com novos investimentos em CRIs também, no período, tá bom? E aqui embaixo ele comenta também, né, sobre o aumento da Selic nas próximas reuniões, pode levar a Selic a um nível superior a 13,50% ao ano no final do ciclo. Aqui ele demonstra sua carteira de ativos, uma carteira bem grande aqui, pessoal, a carteira dos KNCR11, em todos os seus devedores aqui, tá? É uma carteira bem diversificada. Eu marquei esses 5 aqui, CRIs, dessa Brookfield BR12. A concentração aqui é pequena, tá? Mas somando todos aqui, dá uma porcentagem de 17% da sua carteira. Mas em compensação, as suas taxas de aquisição aqui é pouca, tá? É CDI mais 2,15% a maior aqui. Então, no geral, como foi dito, a carteira do KNCR11 é tranquila, né? Com boas taxas de aquisição. Ok, pessoal? O vídeo de hoje foi esse, com informações do KNCR11. Vamos aguardar que os seus rendimentos vão melhorar, né? Com esse aumento da taxa Selic. Eu peço a vocês não esquecerem de deixar o like e os comentários agora no final. Ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.